Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, O Novo Feminino, dando voz a essas mulheres incríveis. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, né? Eu sou apaixonada por este projeto. Eu tô com uma convidada aqui maravilhosa, tá? É a Marilei Schiavi. Ela tem 52 anos. Ela é jornalista, âncora do Radar Metropolitana Mogi AM 1070. É mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, especialista em Media Training, comunicadora há mais de 30 anos, com experiência em televisão, rádio, jornal, assessoria e internet. Marilei, seja muito, mas muito bem-vinda ao Novo Feminino. Eu que agradeço. Prazer. Obrigada por me receber com tanto carinho. Adorei conhecê-la, né? Inclusive saber que você está levando comunicação para mulheres empoderadas, que muitas vezes precisam ouvir algumas mensagens das mulheres que você traz aqui. Obrigada. Exatamente, Melinda. O prazer é meu de você ter aceitado este convite, de abrir o coração, de abrir a nossa caixa interna, tá? Toda convidada aqui abre o seu baú, né? Para contar a história, para inspirar você que está assistindo a gente, tá? Que a história dessa mulher aqui possa inspirar você. Obrigada. E pra gente começar aqui a pergunta, né, para abrir este programa é a pergunta mais desafiadora, que a gente falar, quem eu sou de verdade? Quem é você, Marilei? Quem sou eu, né? Eu sou a Marilei Schiavi, eu sou uma comunicadora há mais de 30 anos, fiz jornalismo, me especializei em política, em ciências sociais, sou mestre em ciências sociais na PUC de São Paulo, estou com um projeto agora de doutorado. Sou uma pessoa que fui mãe aos 35 anos de idade da minha filha mais velha, depois aos 41 anos de idade, e sou uma mulher realizada no meio de comunicação rádio. E eu falo que quem faz rádio faz qualquer outro tipo de comunicação. O rádio, ele é avassalador. Você está naquela caixinha, a pessoa nunca te viu na vida. Sim. E ela se encanta pelo que você fala. Hoje, tudo bem que o rádio já não é mais aquele rádio de antigamente. Sim. Mas antes, você podia ser qualquer pessoa. Você podia ter qualquer aparência. Nossa. A pessoa se apaixonava pelo que você falava. Olha que interessante isso. É. Eu vou te perguntar isso como era já, tá? Porque é maravilhoso isso, né? E hoje você tira de letra porque são 30 anos fazendo isso, né, meu amor? O rádio é uma grande escola, né? A gente bacana. a gente que é radialista fala que a gente toma cachaça todo dia. Ai, que lindo! Quem trabalha no rádio é apaixonado pelo rádio. É maravilhoso. Porque dali você se comunica em qualquer lugar. É. Não, e assim, a gente, né, gente, comunicação, eu falo, é tudo. Quando você sabe se comunicar, tá? Muitos problemas você poderia, inclusive, evitar se você soubesse se comunicar adequadamente. E não é só falar, tá? Eu, como psicóloga, sempre falo, a comunicação não é só o que eu vou falar, é a comunicação interna, como você se comunica com você. Amada, como foi? Conta pra gente aqui, porque todo mundo te conhece, essa apresentadora ali todos os dias, né, sendo âncora da rádio. Mas como foi a tua infância? Você nasceu em Suzano. Conta pra gente um pouquinho, né? Porque as pessoas têm uma tendência, Mari, de falar assim, ela é assim por isso e por isso. Não, tem uma história e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da tua infância. Eu nasci em Suzano, minha mãe era uma pessoa muito simples, meio que dona de casa, depois que foi trabalhar fora. Meu pai era vereador de Suzano. Então meu pai era uma pessoa ligada à política, tanto é que foi homenageado há pouco tempo na cidade. Que bacana! E ele era assessor também, foi o primeiro Relações Públicas de Suzano. Ele fazia carnaval em Suzano, foi o precursor do carnaval em Suzano. Ele fazia festas, grandes festas, e era um grande orador. Então minha veia, essa veia de falar demais, de sempre me comunicar, veio do meu pai, da política do meu pai.
Que lindo! Por isso que as pessoas às vezes falam assim, ah, você se comunica tão bem, você é tão conhecida, por que você não é política? Aham. Porque eu acredito que cada um tem uma missão, e a minha missão foi vir para cá para levar conhecimento para as pessoas. Utilidade pública, prestação de serviços e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas quando eu era criança, eu sempre quis, assim, falar, eu sempre quis contar histórias, eu sempre adorei ler, adorava escrever. E eu tive uma professora, infelizmente já faleceu, a dona Harumi Piciota, que quando eu estava na 5ª série, ela falou, você escreve muito bem, você vai ser uma brilhante escritora, você vai ser jornalista. E ela ali, ela já despertou em mim o que eu já gostava, né? Olha E eu que- acabei fazendo jornalismo. Hoje eu estou escrevendo um livro, que é uma novidade também. Que linda! Um pouquinho das minhas histórias aí da política. Mas eu falo que quando a gente é criança, sempre tem, né? A mãe, o pai, uma professora que desperta isso na gente, né? Isso. E eu, como psicóloga, adoro ouvir a história. E olha como é incrível isso. Eu falo, nós adultas, com a idade que a gente tá, imagina um quebra-cabeça de 15 mil peças, tá? O que ela tá falando é exatamente isso. Quando você olha para a tua história, você vai encaixando. E o que ela trouxe aqui, a gente ou repete ou repele os nossos pais. O pai dela, você acabou se inspirando, modelando ele, né, como comunicadora. Claro, seguiu uma área um pouquinho diferente, mas você, né, você modelou ele ali. Ele te deu esse início, esse despertar. A Que inspiração, lindo. A inspiração da comunicação foi dele. E a minha mãe era uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudava todo mundo, muito, sabe aquela pessoa evoluída? empática. Empática com todo Que mundo. coisa linda que Então são. eu penso que eu peguei um Que é pouco os de cada um. valores, isso, um pouquinho de cada. E eu falo sempre aquele velho ditado que fala, a fruta não cai longe do pé. Exatamente. Tá? Aqui está essa maravilhosa contando isso pra gente, validando isso, nessa verdade. história linda. E nada, eu concordo com você, nós somos fruto do meio que nós nascemos e como a gente vai se moldando com a vida. Isso. E nos desafiando, porque de repente você em casa tá pensando, puxa, mas eu não tive tanta sorte assim, eu tive uma família muito conturbada, eu apanhava, eu não conheci meus pais, enfim, eu não sei qual é a tua dor, tá? Mas eu sei que você pode mudar essa jornada, tá? Não é um destino, o que aconteceu lá atrás não precisa ser uma sentença. Você pode mudar, né? Isso. Porque quando a gente, como você teve uma base ali, que bacana, mas ela também se desenvolveu. É sobre isso, meus amores. Então se desenvolva, né? Mari, maravilhosa, compartilha com essa audiência aqui, incrível. Você foi mãe aos 35 anos e aos 41 anos, tá? Esse papel de mãe, eu sou mãe também, que é um papel desafiador demais. Muito. Você, jornalista, âncora, gente, imagina só, tá? Que correria que é. Como foi pra você viver essa experiência, a maternidade? A maternidade chegou para mim aos 35. Foi muito desafiador porque eu já era jornalista, já tinha programa. Então eu levava minha filha, desde pequenininha, desde bebezinha, para a rádio, dava mamar entre um intervalo e outro e ia tocando a vida, né? Mas eu falo que o meu maior realmente desafio dessa vida foi ser mãe, porque não é fácil, né, a gente conciliar a vida da mulher, essa mulher profissional. Eu acordo às 4 da manhã para poder ir para a Rádio Metropolitana. Meu programa acorda as pessoas às 6 da manhã. Então, para acordar as pessoas, você tem que estar muito bem, claro, e com todas as notícias ali prontas para levar o conhecimento, a atualização do dia. E eu tinha 2 crianças ali. Para mim foi muito desafiador, mas ser mãe só mãe vai entender, né, o que eu estou falando agora. Ser mãe é uma bênção. E realmente é um grande aprendizado. É um amor genuíno, né? Não existe amor maior que o de mãe. Não existe. Eu concordo contigo. Você faz tudo por um filho. Tudo. Eles são tudo. Tudo na vida da Eu falo, gente. às vezes eu olho para os meus e eu falo assim, como olhando para os meus filhos, eu falo, é a validação. Faz parte de mim aquilo. Verdade. Sabe? De que deu certo. Né? De que valeu a pena. Eu sinto isso. É verdade. Tu não sente isso também? E eu tenho 2 meninas, sempre soube que ia ter menina. Olha Sempre soube. Sabia que ia ter filha mulher quando eu fiquei grávida a primeira vez e sabia que ia ser uma menina na segunda vez também. Sempre soube.
É muito louco isso, né? É. Mãe sente, né? Que essa idade vibração. elas têm hoje? Hoje a Júlia tem 17, tá Tá. voltando do Canadá. Olha E a Lívia vai fazer 11. Nossa. Agora eu tô ali, né? Uma pré e uma adolescente, quase adulta, naquela fase de fazer faculdade, de conhecer o mundo, aquela vida. Sim, e outra, lidar com a síndrome do ninho vazio, tá? Você sabe que Você viveu isso, eu vivi Mari? 6 meses, né? Porque a Júlia Sim. ficou 6 meses no Canadá, Sim. tá voltando agora. Eu me dei muito bem com isso, sabia? Ai, que bom. Porque eu falo que a gente tem que criar os filhos para o mundo. Né? Os filhos não são nossos. Não. A gente tem que prepará-los para eles voarem, né? Claro que minha filha voou com 16 anos. Eu tinha amigos que falavam assim, você é louca, sua filha vai embora para o Canadá. Ela ficou 1 mês na Inglaterra, depois ficou 6 meses agora no Canadá. Mas eu falo que os filhos são do mundo. São. E isso é a prova, né? Exatamente. De que a gente tem que se preparar. Então essa é a dica. Se você está criando filho, se prepare para o que ele vai embora. Se ele for embora e se der bem, o mérito é seu. E a gente sente orgulho. Eu também sinto isso, não é? Porque não é? Tá trilhando o caminho, poderia ter sido diferente, eu sempre falo, né? Então vamos olhar porque a gente tem que sentir orgulho. Meus amores, esse papo tá maravilhoso aqui, mas a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já, que eu vou falar agora sobre esse trabalho incrível, desafiador, dessa comunicadora aí, tá? A gente espera vocês. Eu estou aqui para falar da Plenitude Design, que são os nossos parceiros aqui neste programa que eu amo, o Novo Feminino. A Plenitude Design compõe, né, este cenário maravilhoso aqui com essas poltronas encantadoras, onde eu recebo as minhas convidadas. Gente, a Plenitude Design tem fabricação própria há 25 anos. A matriz fica em Arujá, tem mais de 5 lojas espalhadas na Grande São Paulo. São especialistas em poltronas reclináveis, design, sofisticação, é tudo de melhor. Você também merece ter na sua casa Plenitude Design. Voltamos, meus amores, com essa mulher incrível, Marilei, aqui. Estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Igualmente. Super feliz. Muito bom. Meu e você amor, vai ter aqui no meu programa, hein? Vou com o maior Já tô convidando prazer. aqui no ar, tá? Ó, tá? Promessa aqui feita. Já tá vamos marcado, cumprir, tá? o dia que você quiser. Com certeza, a gente vai marcar para a próxima semana. Meu amor, você que tem 30 anos aí, tá? Como jornalista e tal, eu queria que você compartilhasse o que mudou. Como era o rádio, TV lá atrás? E hoje, com o avanço da internet, a gente que está aqui, a gente não, né? A gente só vê, assiste ali, mas como é os bastidores disso, de quem está ali no dia a dia, está validando aquilo? Compartilha com a gente. Mudou muita coisa? Mudou tudo no Tudo. rádio. O rádio, há 30 anos, você chegava lá, era máquina de escrever, não era elétrica. Era aquela do A, S, D, F, G, Você digita CLK, muito bem, então. JH. Eu fiz datilografia. Tá. Digito super bem, super rápido. O fitas de rolo, não tinha nem um MD, que era um disquinho de colocar no rádio. Quem é novo não sabe, mas o pessoal mais antigo vai saber. A gente cortava a fita de rolo na Gillette. Nossa. E era tudo muito artesanal o rádio. Tá. Né? Depois eu vi o primeiro computador deste tamanho enorme. Aí, nossa, como é que liga? A internet era discada. Nossa. E a gente não existia essa coisa de você procurar. Não existia o Google, né? Doutor Google não existia. Não tinha. Então, o que a gente fazia? Existia o rádio escuta na nossa época. O que era o rádio escuta? Você tinha que ouvir as rádios grandes do Brasil, qualquer rádio referência, para poder escrever na lauda, na datilografia, né, na máquina, e dar para o locutor ler. Nossa. Então a gente fazia, era o rádio escuta. Todo mundo que entrava no rádio entrava como rádio escuta. Para você entender o que estava acontecendo, você transcrevia e dava para o locutor.
Era outra mais época. Difícil, muito mais difícil. Muito mais. Hoje, você dá um Google, aparece tudo. Tudo. E tudo na hora, né? Porque a velocidade, sem contar que ninguém me conhecia antes da internet, né? Porque não existia internet quando você fazia programa de rádio. Sim. Depois eu comecei a ficar muito conhecida por causa das redes sociais. Olha, porque que você incrível integra tudo, isso. né? Pro rádio, a rede social foi fantástica. Nossa, porque que você tá bacana ao vivo isso. aqui na rádio, tá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Sim, você Concomitantemente. alcança mais pessoas. Que é o cross-mídia que a gente fala. Sim. Eu tive uma passagem também durante esse ínterim, não saí da rádio. Trabalhei alguns meses na TV Bandeirantes, quando o Bate foi para a Band, Luiz Bate de Mogi. Sim. Eu conheço há muitos anos, trabalhou comigo na rádio, trabalhou na Metropolitana, o Bate. Ah, que bacana. Ele é mogiano, né? Sim. Como o Neymar também, que nasceu na Santa Casa. O pai do Bate fez o parto do Neymar. Jura? O pai Olha, do Luiz gente, Bate da Record. que legal. Um beijo pro Bate, querido, um amigo de muitos anos. Eu trabalhei alguns meses com o Bate quando ele foi para a Band e eu falava muito isso, né? Quando você vai para uma emissora tão grande como a TV Bandeirantes, você tem total noção do seu trabalho, assim, que em qualquer lugar que você estiver fazendo um bom trabalho jornalístico, ele está valendo. Então, Olha que lindo. foi muito bom para eu entender que o meu papel na rádio era tão importante quanto qualquer outro veículo de comunicação no Brasil. Gente, isso é muito bacana, olha, para mim foi muito bom. O que ela está falando é o que eu sempre falo sobre dar significado. É isso mesmo. É dar um significado, porque muitas vezes a gente está vivendo na correria, os atravessamentos que chegam e a gente não valoriza o que você faz de verdade. Que eu falo, é sobre sentir. Verdade. Mas você sabe que eu me valorizei muito mais quando eu passei pela Band, um curto período de tempo, 6 meses, e eu comecei a perceber o quanto era importante o que eu fazia na rádio também. Olha, tanto quanto. Viu? Só muda o veículo, né? Claro, com toda a importância de uma emissora como a TV Bandeirantes, que é nacional, Que né? lindo. Mas a experiência da gente vale em qualquer lugar. Sim, não, incrível. Minha amada, de novo aqui, para mim, como psicóloga, eu falo que a comunicação muda tudo. Ô ferramenta maravilhosa, tá? Você como comunicadora, o que você pensa sobre isso? Você também valida isso? Comunicação é para tudo na vida. Nós nos comunicamos desde que a gente está na barriga da mãe da gente, né? Exato. Com né? chutinho Você e com começou nosso, né? a chutar, Cotovelinho ali. já você chorou, a mãe já sabe o que você tem. É. Comunicação é tudo na É vida tudo. da gente. Concordo, Tudo. concordo contigo. E para todas as carreiras. Todas as carreiras. Mas eu tenho essa expertise de muitos anos, né? Treinei muito para isso. De quando eu comecei a entender melhor a importância da comunicação há alguns anos, que eu fui fazer, né, como especialista em media training, treinar as pessoas. Por quê? Eu peguei muitas pessoas assim, políticos, por exemplo, candidato a vereador, prefeito, já deputado, que não sabiam se comunicar. Ganhavam a eleição. Sim. E chegava lá e falava assim, nossa, mas... E agora? E o que eu faço? O que eu falo lá na tribuna? Como que eu dou uma entrevista? Peguei muitos, por exemplo, sabe aquela pessoa que começa lá no chão de fábrica Sei. e vira diretor de uma empresa? Sei. Chegava Se lá, posicionar, né? ele não sabia fazer uma reunião. Então, esse trabalho que você faz como especialista de Em media training. é isso. É isso. Você prepara As pessoas para que elas levem a comunicação no que elas fazem. É um grande desafio, na verdade, né? Nossa, mas deve Mas ser é incrível maravilhoso. você ver o resultado depois, o antes e depois, né? Porque maravilhoso. Eu já escrevi discursos para grandes políticos. olha que Já treinei incrível. deputados, já treinei prefeitos, deputados, vereadores, diretores de grandes empresas, porque é um trabalho muito gratificante de você ver a pessoa falar assim, como é que eu faço quando a pessoa me perguntar, o jornalista me perguntar sobre, por exemplo, eu me separei. O que eu respondo para o jornalista? Qual que é a resposta? Olha que interessante, porque Né? Porque é que essa coisa também do politicamente correto, a gente tem que entender que você não pode ser hipócrita, Isso. mas você também não pode mentir. exatamente. Mas e você tem que também ser verdadeiro. As pessoas distorcem Exatamente. demais hoje em dia, né? Exatamente. Então tomar muito cuidado, principalmente com o que cai na rede. E com a dualidade das palavras, não é, Exatamente. Mari? Ou Tem isso, porque depende... Como é difícil. Porque, gente, eu falo sempre assim, uma coisa é o que tu fala, outra coisa é como o outro escuta. Como que ele entendeu isso? Ele entendeu
recebeu isso, ele escutou o quê? Levou pro pessoal, vai distorcer ou não? É desafiador isso, E né? hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Exatamente. E isso que acontece muito, que a gente percebe, né? Principalmente quando a pessoa é política, aquela pessoa pública que fala e não presta atenção se alguém filmando ela. Quantas reuniões vazaram de políticos, né? Não vou nem comentar de quais políticos, mas que vazaram, que não poderiam ter vazado. Porque hoje todo mundo tem uma câmera. Exatamente. Tomar muito cuidado com como você se comunica. O que você fala. Essa é uma dica para todo mundo. Incrível. E o que você faz também na internet. Porque às vezes você está tentando uma vaga de emprego. Isso acontece muito. Aí você foi lá e compartilhou uma pessoa que processou a empresa e que você falou, isso mesmo, tem que processar mesmo. A empresa já vai pensar, opa, contrata essa pessoa? Olha como é interessante isso. Gente, a comunicação é muito mais do que a gente imagina. Incrível o que você está colocando, tá? É muito incrível, mais. porque assim, eu sempre falo, né? Como as pessoas me conhecem muito sobre ser especialista em relacionamento amoroso, e eu falo para as mulheres, bebida, cuidado com as fotos que você coloca, onde você frequenta, que atingiu essa proporção. Nós somos julgadas o tempo todo. Por exemplo, né? Que é o que você está falando. Né? Sua filha faz medicina, por exemplo, né? Isso. Aí ela vai lá, posta várias fotos de biquíni, de fio dental. Aí, claro, isso daí tá na rede. Isso, né? é verdade. Tá lá. Aí, vamos supor que ela vire uma grande médica especialista, nananana. Como é difícil isso, gente. É muito complicado. Esse tema, ó. É muito complicado. Não, mandar nudes, tomar cuidado com o que filmam de você fazendo alguma coisa entre quatro paredes, porque tem muita gente que você sabe que, né, pensa no dinheiro. Gente, hoje tem que tomar cuidado com tudo. Você tem que tomar cuidado porque como é difícil confiar. Cuidado. Todo mundo passou por alguma situação de ameaça. Gente, é isso. Toma cuidado. Eu falo, é uma selva às vezes, né? Você tem um leão aqui, tem um... Cuidado, se proteja. E, de novo, qual é o tema de se proteger? Comunicação. Exatamente. Posicionamento é comunicação? Sim. As tuas atitudes é a forma de se comunicar? Sim. Olha como é um tema complexo, né Maria? Eu falo muito de política, né? Sim. Aí a pessoa vai lá, defende o Lula ou defende o Bolsonaro. Sim. Aí você vamos supor que você vai participar de um evento que você vai ser patrocinado. Sim. O cara vai lá, puxa você na rede. Se ele é bolsonarista, você é petista ou do Lula, o cara já não te patrocina. Ou vice-versa. E eu não tô falando qual que é bom, qual que é ruim. Eu tô falando de posicionamento mesmo. Posicionamento. E aí as pessoas julgam muito, né, Maria? Assim, tipo, você tem que se posicionar. Depende, vírgula. Quem é você para se posicionar? Isso. Você o que precisa? você quer atingir? Exatamente. Você precisa mesmo se posicionar? Você imagina eu que sou psicóloga, também sou comunicadora aqui, às vezes eles me convidam para falar, fala sobre isso, eu falo, não, eu não vou me posicionar com isso, tá? Por quê? Porque pela interpretação de muitas pessoas, tá? Como psicóloga, eu também sou psicóloga, eu preciso tomar este cuidado porque as pessoas são diferentes. Quem é que está certo? Quem está errado? Existe verdade absoluta? Não. Não existe. As pessoas julgam muito hoje. Isso, gente. Então, assim, cuidado. E isso, de novo, é comunicação. Você também lida o tempo todo com isso, né, Mari? O dia todo, todos os dias. E tomando cuidado também com o nosso dia a dia. O que eu falo, como que eu comento. Né? Eu preciso mesmo dar aquela opinião? Pra quê? Muito bacana o que ela está falando, porque assim, se questione assim, o que você vai passar para o outro? Vai mudar o quê? Vai ajudar, vai atrapalhar? É neutro? Toma cuidado. Amada, o nosso programa está chegando ao final aqui. Eu já vou fazer um convite aqui para mais uma pauta, com toda certeza, para a gente falar sobre isso, os cuidados, para a gente focar nisso, os cuidados na comunicação. Ela comunicadora, essa vasta experiência dessa mulher, eu tenho certeza. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, né? Então, já está convidada aqui. Meu amor, eu estou imensamente feliz e eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem
para essas mulheres do novo feminino? Agradecer muito, né, a você, minha querida. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam e compartilharam esse programa e dizer que hoje e cada vez mais as pessoas estão buscando fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não estamos aqui por acaso, né? Você não nasceu mulher por acaso, você não nasceu homem por acaso. Você é a pessoa que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O mais importante de tudo é descobrir o seu propósito de vida e correr atrás do que você realmente sonha. Sonhar e correr atrás. Eu falo que durante a minha vida, graças a Deus, né, eu fui galgando vários degraus. Claro que ainda tem muito para fazer, mas o mais importante é fazer com amor e com a certeza de que você está realmente no caminho das pessoas. É isso que faz a diferença. Incrível! Obrigada. Incrível, muito obrigada pela agradeço. tua participação. Tá? Agradeço muito. Meus amores, logo ela vai estar no meu programa. A gente vai compartilhar com vocês aqui. Estou muito feliz, muito obrigada de coração. Eu E a gente agradeço. fica com essa mensagem maravilhosa aqui dessa mulher incrível, Marilei. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.